Expressão está de volta com o líder indígena dos Baniwa, Gerson Luciano, que também é mestre em antropologia e filósofo. Então, Luciano, vamos voltar então à nossa discussão. Queria saber em relação ao sistema de cotas indígena. Esse sistema de cotas é uma forma de igualar o que o índio foi prejudicado há muito tempo ou é uma forma preconceituosa em relação ao índio? Eu acredito que nenhuma coisa nem outra. Primeiro, eu acho que é importante entender essas políticas foram resultados de luta, de reivindicação e, de certa maneira, de condições colocadas pelos segmentos sociais excluídos historicamente, dentre os quais os povos indígenas, no sentido de reparar uma injustiça histórica. Então, não é nem o que está em questão, não é o seu mérito, nem o seu efeito impacto, mas é uma reparação de uma injustiça histórica. Os povos que foram séculos e séculos excluídos, é necessário que hajam políticas, ações concretas que efetivamente recompensem essa perda histórica. E aí são políticas mesmo de compensação. Por isso também devem ser entendidas como políticas transitórias, para reparar uma injustiça e, em segundo lugar, um esforço para, pelo menos no processo, no debate, na participação política, esses segmentos, porque percebemos que no mundo de hoje apenas a formação escolar, muitas vezes acadêmica, é fundamental para que o diálogo político aconteça. A participação política nas tomadas de decisões só acontece em níveis elevados de formação dos agentes sociais. Daí esse papel também cívico, né, como direito, é fundamental que seja entendido. Por isso não acredito que tenha um lado negativo. Negativo seria se fosse uma política definitiva que fosse colocar mesmo fronteiras entre os grupos sociais, não só étnicos. Mas eu acho que se trata de políticas mesmo de reparação e que esforça para pôr no diálogo e no debate segmentos sociais completamente diferentes. Eu acredito em pouco tempo, e isso as experiências indicam que os efeitos estão surgindo. E por isso, em mais um pouco tempo, não será mais necessário no Brasil ter políticas afirmativas como são as cotas, que uma vez dentro das instituições, nas tomadas de decisões e principalmente das instituições acadêmicas, poderemos aí sim trabalhar uma sociedade igualitária em que todos, no mesmo nível, com as mesmas oportunidades e possibilidades, possam aí trabalhar pelo mérito que tem sido a história das academias no Brasil e no mundo. Então, Jesse, você acha que o sistema acadêmico brasileiro, vamos dizer também educação de base até o curso superior, ele é excludente em relação ao indígena? Eu não diria que apenas a academia. Não acho que a própria instituição escolar, de uma maneira geral, é excludente por natureza, porque são instituições que foram pensadas para atender uma parte da sociedade, e aí não é só da sociedade brasileira, mas da sociedade mundial, que são basicamente as classes mais favorecidas. Por mais que, por exemplo, a escola primária hoje tenha se esforçado pela capilarização, o atendimento universal, muitos segmentos sociais, como ribeirinhos, pescadores, os seringueiros, os indígenas, quilombolas, continuam fora da escola, mesmo da escola primária. Então, quer dizer, eu acho que a própria origem da escola nunca foi para atender o povo de uma maneira geral, e sim a parte alta da pirâmide social das sociedades. Daí, se queremos superar isso, se essa é a intenção da sociedade moderna, que eu acho que deveria ser, né? Até para se pensar sociedades justas, igualitárias, mas simplesmente democráticas e de qualidade de vida, é fundamental que a escola, então, se refaça, se reconstrua, que se construam novas institucionalidades do processo de formação escolar e universitária. Eu acredito que estamos caminhando bem nesse sentido. Cada vez mais no Brasil há renovação das estruturas acadêmicas, mas numa velocidade muito lenta com relação ao que a sociedade espera ou necessita. Você fala da educação do índio, e você tem um livro também, O Índio Brasileiro, o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil hoje. Você aborda três aspectos práticos importantes em relação ao índio, que é a multiculturalidade, a autonomia e sustentabilidade. E esses três conceitos, como eles são aplicados em relação ao povo indígena no Brasil? Você acha que esse é o caminho e que a educação também é uma porta de entrada para que esses três conceitos funcionem? Eu acho que esses três conceitos têm a ver com duas possibilidades. Uma, da prática, da orientação desses conceitos na vida dos povos indígenas depende o futuro deles.
não acredito que os povos indígenas tenham destino mais seguro se não levarem em consideração isso, a autonomia, a diversidade, não é? Essa plurietnicidade e principalmente a capacidade mesmo de encontrar soluções locais, étnicas para os seus problemas. Em segundo lugar, os temas orientam um pouco o que eu considero de extrema relevância para qualificar a opinião pública brasileira. A opinião pública brasileira é muito, digamos, ignorante com relação à realidade dos povos indígenas. Daí o livro tem essa finalidade de oferecer ao leigo, ao que pouco conhece ou nada conhece sobre a realidade dos povos indígenas. Por isso é um livro basicamente uma espécie de orientação geral, para que diminuindo a ignorância, o desconhecimento, também se tenta reduzir o preconceito e a discriminação. Para mim, no Brasil em particular, a discriminação, o preconceito que ainda perdura, tem muito a ver com essa falta de informação qualificada. O que se tem nos livros, na mídia, são informações desqualificadas, inclusive preconceituosas, que só reproduz na opinião pública esses preconceitos. O livro tem esse objetivo e esses conceitos são fundamentais para se entender o mundo indígena. Não é apenas uma parte da sociedade, são culturas, são povos. Como diriam os povos da América Latina, são sociedades com, inclusive, com autonomias políticas, administrativas e, inclusive, judiciárias, né? São sociedades, unidades culturais, unidades socioculturais completas que têm seus sistemas próprios, sistema de educação, sistema de segurança, sistema de saúde e também sistema judiciário na organização interna. Isso absolutamente questiona a soberania territorial das nações. Estamos nos referindo às unidades internas das culturas dos povos indígenas e no Brasil é assim. Tem pouca ingerência das instituições do Estado na vida diária das aldeias, né, nos seus territórios. A não ser quando há necessidade, os próprios povos indígenas solicitam alguma intervenção do Estado. Ao mesmo tempo, reivindicam a presença do Estado naquilo que é papel dele, né, nas políticas de saúde, de educação, para dar melhor qualidade de vida às crianças, aos jovens, às famílias indígenas. Agora, no Brasil, as escolas vão ser obrigadas a ensinar a história negra para os seus alunos. Você acha que isso também deve ocorrer com a história indígena, para que ela seja contada para o brasileiro não de forma como um personagem que sofreu violência, mas também como um personagem importante que foi e é até hoje? Sem dúvida. Eu acho que a lei tem uma boa intenção. Embora, pessoalmente, acho que para uma sociedade moderna, civilizada, que se supõe a sociedade brasileira, não deveria precisar de uma lei para que isso fosse feito, porque entendo que isso deveria ser uma prática pedagógica diária, momento a momento, porque tem a ver com aquilo que é mais precioso na vida humana, que é a capacidade de convivência, de tolerância, de uma boa convivência, não apenas tolerância entre as distintas culturas, os diferentes povos, não é? Mas, sem dúvida nenhuma, a lei ajuda a sensibilizar principalmente os atores políticos para que levem em consideração esses aspectos, né, que são importantes. Eu acho que pode criar um novo cidadão, uma nova juventude com um pouco mais de domínio desses conhecimentos da sociodiversidade brasileira e aí, então, começar a criar condições mais reais dessa convivência que estamos precisando, capaz de resolver grande parte da violência institucionalizada, da violência gerada a partir da discriminação que ainda presenciamos quase todo dia na nossa sociedade. Em relação aos dados mais estatísticos do índio, quantas etnias ainda existem no Brasil e se tem algumas que faltam ser descobertas pela civilização em geral? Segundo dados oficiais, nós temos 225 povos, embora dados não oficiais levantados por organizações não governamentais e organizações indígenas já indicam mais de 245 povos. Além desses, ainda temos estimativas de quase 60 povos ainda não identificados, que muita gente chama de índio semicontactados ou índio isolados. Desses, mais ou menos 20 povos já identificados, que sabemos que existem e foram mapeados, mas que ainda não têm nenhum tipo de interação, de contato mais permanente com a nossa sociedade. São culturas ainda autônomas, né? Quer dizer, não precisam da sociedade nacional, regional, para sobreviverem. Eu acho que essa diversidade mostra um pouco uma riqueza fantástica que o Brasil tem. Poucos países do mundo têm essa peculiaridade de ter um patrimônio cultural tão rico, tão diverso, e acho que isso deveria ser tratado
como um valor, né, nas políticas públicas e na própria visão da nossa sociedade. Então, Gerson, é o seguinte, em relação à reserva Raposa Serra do Sol. Foi um caso que a mídia toda focou, que todo mundo deu notícia, a mídia internacional também foi atingida por esse caso. Mas e as outras questões, as outras reservas que a mídia não dá enfoque? O que acontece? O que resolver? Como resolver esses problemas sem que a mídia, só com a mídia que é possível resolver esse tipo de coisa? Que você tem espaço da preservação e da reserva do índio? Eu acho que a mídia tem uma função extremamente importante, uma função social importante. Muitas vezes não é suficiente e às vezes isso gera um problema, porque quando isso acontece significa que tem comunidades sendo penalizadas porque tem pouca visibilidade na mídia. Talvez o que esteja acontecendo hoje, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, que depois de resolvida a questão da Raposa Serra do Sol, se tornou emblemático na vida dos povos indígenas, porque aconteceu nos últimos anos uma explosão demográfica, terras muito pequenas, absolutamente impossível daqueles povos sobreviverem naqueles minúsculos territórios. Aí eu acho que é importante qualificar também a mídia, mas mais do que isso, avançar nas políticas públicas, né, dos governos, do Estado brasileiro, para estabelecer uma agenda mesmo positiva que garanta os direitos dos povos indígenas. Porque nesse sentido, o que os índios estão reivindicando não é nada mais do que direito deles. Não estão pedindo nenhum benefício ilegal, nada de tutela nesse sentido e nada que seja esmola. Então, simplesmente reivindicando um direito já consagrado, já garantido pela sociedade brasileira, pelas nossas leis, pela nossa Constituição, e cabe à sociedade e ao governo cumprir. Não, sem dúvida nenhuma que o papel do Estado e da sociedade é crucial para garantir esses direitos, que significam nada mais garantir o destino, o futuro dos povos indígenas. Para terminar, Gerson, é o seguinte, a música Índios Legião Urbana fala da problemática da colonização dos índios. Existe algum sentimento de revanchismo ainda indígena em relação à civilização? Você tem algum receio, algum problema, algum preconceito ainda em relação à civilização geral? Não, da parte dos povos indígenas não. Acho que o que existe muito, esse ressentimento é muito mais dos não-índios, né? De alguns não-índios que, de certa maneira, compraram essas dores, né, da colonização indígena. Acho que os povos indígenas têm a consciência de que foi um processo histórico vivido, trágico, dramático e assim por diante, mas que isso pouco interessa hoje na busca por esse estabelecimento de um espaço, né, de vida dentro da sociedade, de relações sociais, de relações políticas que permitam a continuidade deles, e mais do que isso, que consigam, junto à sociedade nacional e aos estados, os dirigentes dos estados, condições para, aí sim, construir o futuro, que eu acho que os povos indígenas não estão interessados em olhar para o passado, estão interessados em, a partir do presente, construir um futuro digno, um futuro que, na verdade, todos os grupos humanos, sociedades humanas reivindicam e desejam. E os povos indígenas é isso que querem, por isso toda essa inserção, essa integração à vida nacional, né? Na vida acadêmica, na vida política, na vida cultural. E eu acho que isso é muito interessante das partes indígenas e eu acho que é um valor, é um enriquecimento, um embelezamento do mundo moderno de uma maneira geral. Vou te agradecer, a expressão agradece a sua presença mais uma vez, viu, Gerson? Eu que agradeço, muito obrigado por esse espaço. A expressão de hoje chega ao fim. Para sugerir temas ou fazer críticas, telefone é 3207-2919 e e-mail é expressão@unibh.br. Até o próximo programa.